após mim, o Senhor lhes falou, e vos farei pescadores de homens. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos no íntimo do nosso coração, peçamos no silêncio que o Espírito Santo nos auxilie e nos faça compreender tudo que essa palavra oferece para a nossa salvação. Rezemos. Amém. Irmãs, irmãos, começo com a advertência carinhosa do apóstolo Paulo no início da 2ª leitura. Quero lembrar-vos, irmãos, tomem comigo a 2ª leitura. Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. Leia. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. Para que é que a gente escuta a palavra? Para que é que tem a pregação? Pela palavra pregada, nós somos salvos.
guardar a palavra pregada nos garante a salvação, que é o que Cristo oferece. Mas ninguém. O que difere Cristo do resto de todas as religiões, doutrinas, seitas, boas ou ruins, que você goste ou não goste, o que difere Cristo do resto de todas as figuras religiosas, místicas e espirituais, de todos os povos, línguas, raças, é que Ele é a palavra viva do Pai que nos traz a salvação. Domingo passado nós estivemos, nos 2 domingos anteriores, estivemos com Jesus na sinagoga de Nazaré. Ele foi expulso, proibido. Aqui você não prega pra gente não, rapaz, filho do Zé. Expulsaram Jesus da sinagoga, expulsaram Jesus para fora da cidade e o empurraram num precipício para atirá-lo lá de baixo. E foi em Nazaré, onde ele pregou, fez a sua primeira pregação pública, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu com a unção do profeta Isaías, capítulo 61, para anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e tudo de graça. Esse anúncio de Jesus, dirigido aos membros da sua comunidade de fé, da sua comunidade espiritual e afetiva e de sangue, provocou um mal-estar e eles não quiseram ouvir Jesus. Porque não aceitaram que neles havia situação de pobreza, cativeiro, cegueira e opressão. Expulsaram Jesus. Vamos ver onde Jesus foi parar. Tome comigo. Número 9 do seu folheto, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. É impressionante o desfecho que tem nesse texto, que é praticamente a conclusão dos 2 domingos anteriores. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus estava na margem. Estava Na margem. Cole seu ouvido nessa palavrinha margem. Continue. Na margem do lago de Genezaré. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Diferente da multidão de domingo passado, que na sinagoga empurrava e apertava Jesus para lançá-lo no precipício, a multidão hoje se apinha ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Essa escolha é sua. Se você vai ficar perto de Jesus, aproximar de Jesus para empurrá-lo no precipício, ou se você vai se aproximar e apinhar-se perto dele para escutar a palavra. Escolha sua. E tem muitos modos de lançar Jesus no precipício. Inclusive ter preguiça de escutar a palavra e meditar a palavra. Inclusive. Voltemos ao texto. Então, ele está na margem. Multidão ao redor dele. Continua o texto, verso 2. Jesus viu 2 barcas paradas. De novo, olha, na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Em grego, multidões, laos. Multidões. Não é uma igreja lotada, são vários grupos, núcleos de multidões. Provavelmente por afinidades. Feirante, vendedor de bugiganga nas margens do lago de Genezaré, vendedores das feirinhas dos produtores que tinham, vendedor de gado, de cabrito, na beira daquela muvuca toda, peregrinos indo para Jerusalém, gente pagã de tudo quanto é tipo. Eu já disse aos irmãos no ano passado e repito que multidão no Evangelho é o mesmo que
amontoado de gente sem identidade. Na fé, que cada um tem uma fé diferente. Na família, ninguém tem vínculo com nada. Ninguém tem cidadania. Ninguém tem identidade cultural, uma pátria, uma cultura, um povo. Multidão na Bíblia é genuinamente o que está na margem do caminho da prosperidade, do avanço, das coisas boas que caminham. Multidão é o resto, é a sobra. Então, Jesus foi rejeitado na sinagoga, o lugar oficial da pregação, mas não houve lugar para ele. Ele foi empurrado para a margem. E na margem, ele inaugura uma sinagoga ao céu aberto. Na margem, ele pega umas situações todas de margem. A barca que estava na margem, os pescadores que estavam à margem. Ele entra num barco de Pedro e manda entrar mais para dentro d'água e a multidão fica na margem. Daqui um pouco você vai ver onde é que esse trem de margem vai chegar. Os pescadores lavavam as redes. Jesus da barca ensinava. Curiosamente, multidão nos evangelhos são os grupos que mais reivindicam de Jesus milagres. Na maioria das vezes, as multidões vão atrás de Jesus querendo milagres. Aqui é uma multidão distinta daquela elite que estava na sinagoga de Nazaré, instruída, de família, de vínculos, de laços, iniciados numa tradição, numa cultura, numa religião, todo mundo com residência, com moradia, com profissão. Até Jesus é rotulado com essas características. Não é esse o filho de José, o carpinteiro, que mora em tal lugar. É identificado. Ele não é uma massa sobrante. Ele é alguém dos identificados. Está na margem. E começa a pregar para os que estão na margem. Você pode começar a se situar no mundo, na sua existência. Quais são as condições em que você se encontra na margem? Às vezes, profissionalmente, você está bem, está no topo, mas espiritualmente você está na margem. Às vezes você está bem na família, mas está na margem, na vida profissional, não avança. Isso existe? Você precisa se situar hoje quais são as suas realidades de margem. Lembre-se que a palavra marginal e marginalizado vem de margem. Entendido? Lembre disso. Quais são as situações nas quais você se encontra em contraste com os que estão no caminho, avançando e você está na margem. Você não avança, não cresce, não caminha. Vamos ver o desfecho disso? Bom, Jesus inaugurou uma sinagoga. Transformou, olhe para cá, transformou a barca de Pedro num púlpito dentro d'água. A barca representa a igreja. Porque a igreja, Jesus pregando de dentro da barca, representa a igreja que oferece ao mundo que está fora das águas do batismo, está fora da vida em Cristo, a igreja que prega ao mundo que está na margem, o anúncio da salvação. Tem consequências desse texto que a gente ficaria aqui meses. Mas vamos lá. Quando acabou de falar, tomem comigo o texto, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Pedro escutou Jesus, emprestou a barca para Jesus pregar, estava limpando as redes. Jesus, na pregação, muito provavelmente é um sábado, e muito provavelmente a sinagoga que Jesus inaugura na margem, ele cumpre a identidade judaica dele, do nascer do sol até o meio-dia pregando. Termina, todo mundo com fome, fala para Pedro: avança para águas mais profundas e lance as redes.
a reação de Pedro, agora o negócio começa a apertar. Vamos ver? Simão respondeu, brada a igreja. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Todo mundo aqui já conviveu com pescador, ainda que seja na praia. Os pescadores que chegam, espalham as redes de pendurada na ponta de estacas e ficam limpando as redes. Pedro empresta a barca dele para Jesus, mas ele não para o serviço. Fica lá, tirando o garrancho e a sujeira das redes. Limpando para guardar. Mas, atento, que esse camarada toma a liberdade de usar minha barca sem falar comigo, ainda tem a ousadia de mandar afastar para águas mais profundas e dela prega e termina a pregação dizendo para mim, rapaz, vem cá, pega suas redes e avança para águas mais profundas, lança as redes. Pedro reage de uma forma impressionante. Senhor, que pedido absurdo. Nós terminamos de trabalhar limpando as redes, depois de ficar a noite inteira pescando e não pegamos nada. Pedro tem o que muitos de nós aqui na igreja temos hoje. Pedro tem diante de Jesus um histórico de fracassos. Pedro apresenta para Jesus o seu fracasso no trabalho, na profissão. Senhor, trabalhei a noite inteira, trabalhamos a noite inteira. Trabalhamos até para tirar a garrancheira das redes. Tem muita gente que vem na igreja, entra na igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ajoelha, ou vai lá no Santíssimo e começa a falar para Jesus dos fracassos. Estou ruim nisso, ruim nisso, ruim nisso, ruim nisso, ruim nisso. Mas não escuta Jesus, não abre uma brecha para que Cristo entre na história de seus fracassos e a pregação da palavra te alcance para um comando novo. Senhor, eu tenho um relatório absurdo de fracassado na pescaria, mas eu ouvi sua palavra e eu vou mudar essa rota. Irmã, irmão, hoje você é Pedro. Hoje o Senhor fala para você, para todas as realidades nas quais você se encontra fracassado, pescando a noite inteira, 10 anos de casado, 20, 30, 40, no seu trabalho, na sua profissão, na luta com a sua saúde, naquilo que você se encontra no fracasso. Hoje o Senhor te fala, vem cá, avança para águas mais profundas, sai da margem. E vai depender de você dar uma olhada meio assim esgueiada para Jesus e atravessada e dizer, coitado, ele está por fora. É um pregadorzinho empolgado, fala até umas coisas bonitas. Pega o microfone e demora, mas ele não tem noção do que eu passo. Eu que domino esse mar aqui. Tem uma empresa de pescaria, tenho sócios, tenho rede. Tadinho, filho de carpinteiro, sabe fazer barca, mas não sabe pescar. Cara, nem em beira de lago, ele mora lá de Nazaré, esse pregador. Compensa não. Você pode abrir uma brecha para o seu coração ferido, naquilo que você se encontra fracassado, derrotado. E Jesus, olhe para cá. Jesus estava na terra, entra para a água, porque a água do lago também representa vou usar uma expressão bem de caipira goiano aqui, o eito, o lugar de trabalho de Pedro, onde Pedro derrama o suor e a lágrima para tirar o sustento para a sua família e não vê resultado. Jesus entra no ambiente de Pedro, na água, e do ambiente de Pedro transforma Pedro fracassado na terra e diz, agora vem para o seu território, entra de volta. E Pedro muda a chave, muda o comando e diz,
A partir de agora eu vou começar uma maneira diferente. Eu vou entrar. Irmã, não tem coisa mais difícil na vida do que obedecer um comando de alguém com quem a gente não convive muito, não conhece muito, mas que cria coragem de dizer para a gente, avança para águas mais profundas, você só fica na gimura, avança, sai dessa. Você só fica relatando as desgraças da sua vida, avança. Muda isso. Não tem coisa mais difícil do que tirar a autoridade da gente sobre a gente mesmo e dar para Jesus e dizer, tá bom, eu passo o comando da minha barca para o Senhor e entro. Eu lanço as redes, eu vou. No Evangelho de Mateus, Jesus fala, à direita do barco lançai as redes, que está associado ao lado do coração traspassado, e à direita do coração traspassado está o altar onde ele oferece o corpo e sangue, que é o alimento de salvação. Pedro vai, vamos ver o que vira? Versículo 6. Assim fizeram, brada a igreja, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Essa igreja tem uma turma boa de gente que gosta de pescaria, né? Inclusive eu. Meu território de pesca está lá, a Fazenda Sobrado. Tem alguns segredos de pescador, que é, a gente faz a ceva, e o sonho da gente é que ninguém descubra a ceva da gente, não é? Não é? Não tem coisa que a gente tem mais ciúme do que o ponto que a gente acha que a gente escolheu, é esse, onde estão os peixes que eu gosto de pescar. Jesus fala para Pedro, rapaz, enfrenta, avança para águas mais profundas. Ele vai. Ele pega tanto peixe que as redes se rompiam. Ele tem que parar a pescaria e fazer sinal para os colegas lá na margem, para os concorrentes, para os fracassados que, como ele diz, moçada, achamos o olho do poço. Pode pegar pesado? Tem gente que chega em mim. Eu vivo repetindo esse exemplo. Padre, vai lá no meu escritório, no meu consultório, no meu trabalho. Vai lá dar uma bênção. Padre, comecei tão empolgado, investi tantos mil lá. Foi tão bom os primeiros meses, foi empolgação. Mas parece, padre, que depois que mudou um fulano para perto de mim, padre, o senhor acredita em inveja? Ai, que dó. A pessoa está ferida. É difícil dizer para ela, eu acredito mais em competência, desqualificação, falta de planejamento, falta de preparo do que no olho do outro. Porque na lógica do Evangelho, quando você toma a sua vida e dirige a sua vida guiada pelo comando de Deus, a sua vida encontra resultado para você e para os competidores seus. Amém? Amém? Ao invés de você ficar preocupado com o olho gordo, com o olho de inveja, você vai estar rezando dizendo, Senhor, eu quero ser uma bênção, porque esse fracassado que fica olhando para mim, eu quero um dia fazer sinal para ele e dizer, sua rede vai arrebentar, sua barca vai quase afundar e a bênção vai chegar para você também. Amém. Se você permitir que Cristo tome a direção da sua vida, se você parar de ser um contador de historinha de fracasso e de derrotado e ficar rodeando ao redor do toco, se você levantar a cabeça
e cuidar do eito seu, e cuidar da sua ceva, e avançar para águas mais profundas, você vai ver resultado para você e até para aqueles que com você competem e disputam o mesmo mercado. Amém? Dê uma salva de palmas para ele. Vou falar uma coisa agora que muitos de vocês nem sabem que está rolando isso, mas que é importante. A igreja, com Pedro nessa barca, é a igreja hoje no mundo com o Santo Padre, o Papa Francisco na barca. Nós tínhamos o Papa Bento comandando a igreja na missão, numa linha firmíssima, e os perseguidores da igreja do lado do marxismo, do lado do socialismo, do lado da crítica, que querem manipular a religião a serviço dos esquemas da política, metiam uma lenha no Papa Bento dizendo que ele era um de direita, que ele não prestava, que ele não tinha unção para ser Papa. Saiu o Bento, entrou o Francisco. Os de direita, os liberais perversos, do materialismo perverso do capitalismo, bombardeiam o Francisco dizendo: esse Pedro não presta, ele não é Papa, e tem alguns, inclusive, em cursos de igreja, falando que ele não presta, ele nem pode ser aceito como Papa, porque ele tem influência marxista, comunista, ou de acho que for. Ele é Papa. Qual é a história que ele traz consigo, como Bento, como eu, qualquer um? Não é o mais importante, que é o que vem agora. Veja. Veja. Brada. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: brada, igreja. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Senhor, não se envolve comigo, porque eu não presto. Todos nós temos que ter essa tomada de consciência ao encontrar Jesus em nossa vida. Senhor, eu não sou uma pessoa boa. Tem muita coisa em mim que não presta. O materialismo do marxismo, ele não é mais pecaminoso do que o materialismo de um capitalismo selvagem, que faz do ser humano apenas uma mercadoria ou um consumidor compulsivo. Materialismo dialético histórico, ou materialismo liberal, ou materialismo seja lá do que for, é materialismo. Tudo que faz a gente reduzir nossa vida ao mundo daqui, no horizonte daqui, se opõe à transcendência e é contra o Evangelho. Tá claro? Tá claro? Então, não fique fazendo a lista do pecado do Papa, porque o primeiro Papa, ninguém precisou fazer um dossiê sobre a vida dele. Ele é que proclamou dentro do barco diante de Jesus: eu sou um pecador. Não fique perto de mim. Não permita que a sua relação com a Santa Igreja diminua por causa daquilo que os de direita ou de esquerda falem do Papa, mas avance para águas mais profundas na sua fé. E tome consciência, irmã, irmão. A pregação, o primeiro fruto da pregação na sua vida é: a pregação te faz descobrir, a primeira coisa, ouvindo a pregação, a primeira coisa que ela mexe, ela faz você descobrir em que eu sou um fracassado. A pregação, a primeira coisa que ela faz é você descobrir em que eu sou um pobre, cativo, cego, oprimido. Primeira coisa. A segunda coisa que a pregação te dá, ela te faz descobrir como alguém que é pecador. Mais do que um fracassado,
eu sou um pecador. Um pecador. E a terceira coisa que a pregação opera em você, imediatamente a consciência do seu fracasso e do seu pecado, a pregação opera em você uma experiência de liberdade para confessar tudo ao Senhor e entregar-se totalmente a Ele. Não tenha medo. Foi por isso que ele foi posto para fora da sinagoga de Nazaré. Foi por isso que ele recebeu a primeira sentença de morte lá com os conterrâneos dele. E olha a reação de Jesus, do texto ainda. Versículo 9. Juntos. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Brada a igreja com todo entusiasmo. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo. Para lá. Você também toma consciência das coisas nas quais você é um fracassado. Passei a noite inteira. Passei 10 anos nesse casamento. 30 nessa profissão. Não vejo o resultado. Mas confessa ao Senhor. E põe o comando da palavra. E a palavra vai te ajudar a descobrir os seus pecados. Mas mais que os seus pecados, a palavra vai te ajudar a encontrar a consolação do Senhor. Que conhecendo seus fracassos, que conhecendo você na condição de pecador a pecador, dirige a você a palavra da consolação. Não tenha medo, estou aqui. Pecado é a única coisa que você não pode vencer por você mesmo. Eu estou aqui exatamente para te ajudar a vencer o que você jamais seria capaz de vencer. Amém. Pode dar uma salva de palmas para ele. Um grito para ele. Não tenha medo. Lágrima desce nos olhos por causa da consciência de pecado, mas levante a cabeça e abra um sorriso e escute o Senhor dizer, fracassado pescador, fracassado pescador, fracassado pecador, não tenha medo, eu estou com você. Erga-se. Leia. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Olhe para cá. Enquanto Jesus pregava da barca, Pedro e os pescadores limpavam as redes. E Jesus, pregando da barca, pegava Pedro, Tiago, João, André e tecia a sua primeira rede, inaugurando a igreja que ele funda na beira do lago e transforma os apóstolos na primeira rede da sua pescaria para a salvação do mundo. Uma salva de palmas para ele. Você também hoje pode permitir que Jesus costure e transforme você numa rede forte, que volta para sua casa e para a pescaria da sua família, e você vai pescar sua família de volta para Deus. Você vai pescar no seu trabalho e vai ter a bênção, e vai ter bênção não só para você, mas também para os que competem o mercado com você. Você vai ter a bênção de Deus em tudo, porque você vai ser ferramenta de Cristo na pescaria que Ele opera. Amém. Mas agora vem a coisa mais maluca do Evangelho. Vamos ver? Mais impressionante. Juntos. Versículo 11. Brada. Então levaram as barcas para a margem. Pensa, pegar o Joaquim e o Ivanildo nas pescarias deles. Maior pescaria de sucesso, falou, tá bom, moçada, deixa isso tudo aí. Vem, me segue. Segunda-feira tem terço dos homens. Preciso de você lá na família. Não é? Pensa. A hora que você consegue o topo do sucesso profissional, ele fala, você não precisa disso não, rapaz.
E eles deixam tudo e seguem. Porque a sua relação com Cristo, ela só é uma relação verdadeiramente com Cristo se ela te liberta, se ela não te faz escravo das suas conquistas. Quanto mais os seus bens te puxam para baixo e te faz escravo dos bens aqui, mais escravo você é. Quanto mais os seus bens te elevam na relação com Deus, na relação com o mundo, na relação com os que competem com você, mais em Deus você está. Ao ponto de dizer, se for para deixar isso tudo aqui eu deixo, e o que precisar começar a fazer com Ele, eu começarei a fazer qualquer coisa, e qualquer coisa que eu começar com Ele vai dar sucesso. Amém? Não tenha medo. Mas para terminar, eu quero terminar com o Salmo. Pegue comigo. Para corrigir uma grande heresia de muitos pregadores de hoje, que falam que se você for para a igreja, der o dízimo, der a oferta, você vai ter a bênção. O Deus da promessa vai te dar o que prometeu. Olha o que o salmista fala. Veja. Segunda estrofe. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Olhe para a cruz. Estenda sua mão para a cruz e diga comigo, Jesus, na cruz, você fez por mim, por nós, muito mais que prometestes. Obrigado, Jesus. Obrigado. Dê uma salva de palmas para Ele. Eu escuto o povo falar entusiasmado que o nosso Deus é o Deus das promessas. Não, o nosso Deus é o Deus das realizações infinitamente superiores às promessas. Mais. Porque a maior promessa qual é? Tirar Moisés com o povo da escravidão do Egito, levar para Canaã, uma terra que corre leite e mel. Jesus traz você para a igreja para te levar para o céu, para o reino de Deus, onde você nunca vai precisar nem de leite nem de mel. Amém. A última estrofe do Salmo. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, falando de Jesus, o Messias pregado na cruz, e havereis de me salvar com vossa destra. Leia. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Senhor, completai em mim a obra começada. Eu sou uma obra que a mão do Senhor começou. Sua bondade é para sempre. Eu te peço, Senhor, não deixe inacabada essa obra que a sua mão começou. Esse casamento que a sua mão começou. Essa profissão que a sua mão começou. Não deixe. Não é bonito? Perca o medo. E a hora que as coisas desestabilizarem, põe a mão no coração e diz, eu sou obra que a mão do Senhor começou. Ele vai terminar essa obra e vai ficar o trem mais bonito do mundo. Que esteticista no mundo dará a perfeição. Amém. Então agora, também você, põe-se nas mãos do Senhor e peça para Ele completar a obra que a mão dele começou na sua vida pessoal, no seu corpo, na sua alma, no seu coração, na sua mente. Peça ao Senhor a graça de você hoje tomar consciência dos fracassos seus, das situações em que você se encontra na margem. Tudo aquilo que te põe na margem de Deus, o pecado, na margem da família, seus defeitos e fraquezas,
na margem do trabalho, suas incompetências e falta de qualificação e dedicação, tudo que te põe na margem, peça ao Senhor para te ajudar a tomar consciência. E peça a Ele que te liberte, te cure, te salve de tudo quanto não te deixa ser uma obra bonita que a mão dele faz. Fale com Ele. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada, o amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Canta, igreja. Dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada, o amor pelos irmãos. Fique de pé. Meu Senhor, deixe o folheto no banco. Estenda a mão aqui para a cruz. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Diga comigo, Jesus. O Senhor não chama fracassados. O Senhor não chama fracassados para te seguir. Para te seguir. Mas o Senhor cura os fracassados. Mas o Senhor cura os fracassados. Para depois chamá-los. Para depois chamá-los. Eu te peço. Eu te peço. Cura-me. Cura-me. De tudo quanto. De tudo quanto. Eu sou um fracassado. Eu sou fracassado. Na vida espiritual. Na vida moral, na vida moral, ética, profissional, afetiva, familiar, na vida cristã. Cura-me de todos os meus fracassos. Jesus, consciente de minha fraqueza, eu te peço perdão. De todos os meus pecados. Cura-me. Por seu sangue. Salva-me. Por sua morte e ressurreição. Jesus, dá-me a graça de ser uma criatura livre. Obra das suas mãos. Que vence o medo. Que avança para águas mais profundas. Que vê resultado. E oferece para o mundo os dons que recebo. Jesus, por sua cruz, pesca-me para uma vida nova. Põe a mão no seu coração e apresente a Jesus sua liberdade,
sua liberdade hoje, para deixar que Ele assuma o comando da barca da sua vida, da barca da sua casa, do seu trabalho, da sua vida espiritual. Ofereça a Ele sua liberdade de deixar que Ele assuma a direção de tudo. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, Mas aumenta, a minha fé. meu Senhor, Meu Senhor e meu Deus, comece a louvar, meu meu Senhor. Senhor, Comece a glorificar o nome do Senhor e agradecer por toda a bênção que você vai levar hoje. meu Senhor, Muito mais do que prometeu você vai levar. A bênção eu creio, na sua vida, no seu trabalho, na sua fé. a minha fé. Louve o Senhor, glorifique o nome dEle. Obrigado, Jesus. Uma fé viva, Te glorificamos, te bendizemos pela autoridade da sua palavra. dai-me uma fé Obrigado, Jesus. Nós cremos nesta palavra. Traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dirija quem está do seu lado e derrame uma barca e uma rede de bênção e de peixes num abraço bem carinhoso, desejando a paz de Jesus. Saudai-vos, a paz. uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada, o amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida Na vida, testemunhada, o amor pelos irmãos. que trem bonito. É bom ser católico, não é? Não é bom ser católico? Para Jesus. Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor.